Muito cuidado amanhã, porque o dia pode ser cheio de armadilhas para o Bitcoin e para as criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo. Vou estar mostrando no que vocês devem prestar atenção amanhã. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que podem balançar os mercados amanhã. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. Se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque seguindo esse canal vocês vão ficar por dentro das novidades. Então bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E indo aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, quando a gente vai aqui para o gráfico diário do Bitcoin, a gente não vê grandes mudanças em relação aos últimos dias. Tá? O Bitcoin, no gráfico diário, a gente pode até dizer que ele está andando de lado nos últimos dias. Nos tempos gráficos maiores aqui, se a gente der um zoom out no gráfico do Bitcoin, a gente continua com aquele topo duplo rompido para baixo, com alvo lá na região de 72, 73 mil dólares. Então, ainda podemos ver o Bitcoin na região de 72, 73 nas próximas semanas, talvez meses, talvez dias. Não dá para cravar exatamente a data, é impossível a gente saber quando, tá? Pode demorar, mas sei lá, viu, pessoal? Amanhã pode ser um dia em que muitas coisas podem acontecer de uma hora para outra, tá? Nos tempos gráficos menores, pessoal, indo aqui para o gráfico de uma hora, a impressão que eu tenho é que o Bitcoin andou rompendo para baixo uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente fizer aqui um desenho, né? Eu já vinha falando dessa cunha ascendente aqui há alguns dias, tá? Que o Bitcoin parecia estar formando e agora parece aí que ele iniciou o rompimento ali da cunha ascendente. E o alvo, pessoal, se a gente fizer aqui uma projeção para saber até onde o Bitcoin pode cair após esse evento aqui, desse rompimento aqui nos tempos gráficos menores, tá? A gente teria alvo lá na região dos 74.800, 75, que é bem próximo ali da região dos 72, 73, onde a gente tem o alvo daquele topo duplo do gráfico diário. Tá? Então, para mim, meus amigos, o gráfico continua indicando queda, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar aí de o mercado estar na mesma faixa de preço aí há alguns dias já nessa região dos 80 mil dólares. Tá? Hoje tivemos um dia de queda, mas foi uma queda bem leve, né? 1,5% de queda, não é nada aí quando a gente está falando de Bitcoin, tá? É uma queda mais para uma lateralização mesmo, mas no geral o gráfico ele ainda continua indicando queda, tá tudo afirmando que o Bitcoin pode ir lá nos 73, 74 mil dólares, mas a gente vai saber disso, pessoal, amanhã, porque vamos ter um evento muito importante, tá? E esse evento está relacionado aos Estados Unidos, à política monetária dos Estados Unidos, que acaba impactando o mundo inteiro e todos os ativos de risco, incluindo as criptomoedas. Hoje a gente teve um dia de queda nas bolsas americanas. Na minha visão, pessoal, o principal motivo dessa queda aí que a gente teve hoje nas bolsas americanas ali, principalmente a partir do horário da abertura, aconteceu porque os investidores estão cautelosos com o que a gente pode ter amanhã. Tá? Muitos investidores podem estar preferindo sair de suas posições agora e esperarem para ver o evento de amanhã, que é a tão esperada reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Tá? Ali por volta das meia-noite de hoje, pessoal, daqui a pouco, tá, a gente vai ter decisão de taxa de juros do Banco Central do Japão. O esperado é que ele mantenha, tá? Mas o mercado vai estar atento ali no que o presidente do Banco Central do Japão vai falar hoje, no guidance, né, das dicas que eles vão dar do que vai acontecer com os juros, tá? Mas, mais importante de tudo é o que a gente vai ter amanhã. Amanhã, a famosa super quarta, a gente vai ter declarações do FONC, taxa de juros que provavelmente vai ser mantida, a expectativa do mercado é que se mantém em 4,5%, coletiva de imprensa, mas o mais importante de tudo é o que vem às 3 horas da tarde, pessoal. Foi o que derrubou os mercados em dezembro, tá? O que fez até as criptomoedas caírem ali, se eu não me engano, no dia 19 de dezembro, quando a gente teve a última divulgação das projeções econômicas, que são conhecidas como gráfico de pontos, tá? Esse gráfico aqui que é chamado de gráfico de pontos por causa desses pontinhos aqui, ó, que mostram aí a expectativa, o que cada pontinho desse aqui que aparece nesse gráfico de pontos é o que algum membro do Fed votou que ele espera para o fechamento de taxa de juros, que aparece aqui no eixo horizontal, o eixo vertical, e aqui abaixo o ano, tá? Então, quanto eles esperam para fechamento de 2025 vai ser a grande questão. O mercado vai estar muito atento nesses pontinhos aqui. E o mercado vai olhar também a comparação com as expectativas de dezembro, tá? Lembrando que em dezembro
a gente teve uma grande frustração em relação à expectativa de setembro. Em setembro, por exemplo, os membros do Fed esperavam que os juros fechassem o ano de 2025 na faixa ali dos 3,4%. Tá? Só que em dezembro eles subiram, falaram, olha, eu acho que vai fechar 2025 nos 3,9%, porque a atividade econômica está muito resiliente. Tá? E agora, meus amigos, é muito importante ver isso, porque nos últimos dias a gente tem tido o mercado aí precificando que a gente vai ter 3 cortes de juros neste ano de 2025, tá? O mercado espera um corte de 0,25 lá em junho, outro corte de 0,25 lá em setembro e mais um para fechar o ano em dezembro, um corte aí também de 0,25%, tá? Então o mercado espera 3 cortes e nesse gráfico de pontos amanhã que a gente vai saber se o mercado está certo ou não. Então o mercado chegou a desistir de apostar em cortes das taxas de juros aí no final de dezembro, para esse ano de 2025, porque o mercado começou a acreditar que a economia estava muito forte, né? Só que com os dados macroeconômicos aí que a gente veio tendo, principalmente a partir de fevereiro, mostrando a economia mais fraca, desemprego aumentando, o payroll mais fraco, mostrando uma geração de emprego menor, abaixo do esperado, a gente vai saber como que as coisas estão, tá? Porque os investidores, depois desses dados mais fracos, estão voltando a acreditar que o Fed vai cortar os juros de novo. Vamos ver aí o que vai sair nesse gráfico de pontos, por isso que é tão importante esse documento amanhã. Na minha visão, ele é mais importante, pessoal, do que as próprias declarações do Jerome Powell, tá? Porque, como eu disse, ele tem esses pontinhos aqui que eu mostrei agora há pouco, que eu não estou nem achando aqui, né? Mas esses pontinhos aqui, que eles representam onde os membros do Fed acreditam que a taxa de juros vai estar. Tá? Por que é mais importante do que as falas do Jerome Powell? As falas do Jerome Powell, normalmente, elas são enviesadas, elas têm um pouco da opinião do Jerome Powell. Aqui não. Aqui é o que de fato pode acontecer, porque ele mostra a opinião dos membros votantes. A taxa de juros nos Estados Unidos, ela não é decidida pelo Jerome Powell sozinho, tá? Ela é decidida pelo Comitê de Política Monetária, que é o FONC, né? E esse comitê é composto por vários membros, vários presidentes, diretores ali que votam, e para a taxa de juros cair ou subir ou se manter, a maioria tem que votar que acredita que o ideal é isso, tá? Então, por isso que esse documento é muito mais importante do que as falas do Jerome Powell. Esse documento diz por si só. Em termos de análise de sentimento, pessoal, tivemos aí ao longo do dia uma subida do long short ratio e o Open Interest subindo junto, né? Um sinal aí de que a gente poderia ter queda, a gente teve queda, só que agora no final da noite, pessoal, o Long Short Ratio se estabilizou, tá? O Long Short Ratio estável aí acima de 2, que não é muito bom, tá? O Open Interest tem caído nessa noite, que mostra aí que o pessoal está fechando as posições, provavelmente aguardando aí para ver o que vai dar amanhã, porque o dia é muito importante para os mercados, e a taxa de funding está negativa, tá? Essa taxa de funding negativa aqui, ela até é bastante contraditória com esse long short ratio acima de 2, porque o long short ratio acima de 2, teoricamente, indicaria queda, enquanto a taxa de funding abaixo de 1 indicaria alta, tá? Então, acho que tem um pouco de contradição aqui nos indicadores tradicionais aí do TRDR, e para a gente ter uma noção mais precisa aí de para onde o Bitcoin pode fazer movimentos aí nas próximas horas, eu acho que o ideal é a gente olhar aqui o Liquidation Rich Map de 7 dias, que está mostrando que a gente tem mais liquidez acima, tá? Então ele está confirmando ali o que a gente está vendo na taxa de funding. Segundo o Liquidation Rich Map dos últimos 7 dias, o ponto é que a gente tem mais liquidez é a região ali dos 85.400 até a região dos 86 mil dólares. Então isso significa que se a gente tivesse aí as baleias nas próximas horas tentando buscar a liquidez dos investidores menores, eles poderiam tentar jogar o Bitcoin ali nos 86 mil dólares, tá? Abaixo a gente também tem alguns níveis de liquidez, a região dos 80, 75, tá? Mas o principal ponto, um ponto aí que, em tese, se a gente considerar só o mapa de liquidação, de calor de liquidação, que é esse que a gente está olhando, o mais provável seria a gente ver um movimento até os 85, aí no máximo uns 86 mil dólares para pegar essa liquidez. A gente tinha bastante liquidez abaixo, ontem o Bitcoin já pegou uma boa parte, agora vamos ver aí para onde ele vai. Eu acho que vai depender muito do movimento dos mercados americanos, pois hoje o Bitcoin acompanhou o mercado americano nessa queda, tá? Em termos aqui de análise das principais criptomoedas do mercado, pessoal, a gente tem que olhar aqui para a dominância do Bitcoin, tá? Que teve um dia aí mais ou menos estável, né? Sem grandes movimentações, mas ainda, pessoal, mesmo aí que muita gente está falando, Tainan, aquele triângulo ascendente que você estava desenhando acabou não, viu, pessoal? Enquanto a dominância do Bitcoin não der um sinal aqui de reversão,
a gente vai aí ter esse risco de a dominância acabar formando aí um triângulo ascendente com alvo lá nos 66, 67 pontos, o que seria péssimo para as altcoins, tá? Ethereum, pessoal, teve um dia relativamente calmo aí, tá? Um dia aí sem grandes movimentos, mas o que me preocupa no caso da Ethereum é que ela não conseguiu até agora romper para cima aquela região ali dos $2.000, que é a região que agora virou uma resistência terrível para Ethereum. E lembrando, a Ethereum rompeu para baixo um topo duplo com alvo na região dos $1.100, tá? Solana, meus amigos, Solana aí teve um dia um pouco difícil, né? A gente teve notícias aí de que uma grande quantidade de Solanas foram enviadas para a Binance, foram desbloqueadas do stake e enviadas para a Binance, mas isso não mexeu muito com o preço, porque a gente vê que a Solana está até subindo aí nas últimas horas, mas nos últimos dias, para mim, ela rompeu para baixo aqui uma bandeira de baixa com alvo na região dos $115, e eu vejo aí uma alta probabilidade de a Solana voltar ali nos $115, tá? A da Cardano, pessoal, subindo aí agora de noite também, mas na minha visão a Cardano rompeu para baixo aí uma cunha ascendente e um topo duplo com alvo na região dos $0,55, então a gente pode ver Cardano em $0,55 nos próximos dias, tá? BNB, pessoal, Binance Coin parecia estar fazendo aí um ombro, cabeça, ombro invertido ontem, não estou muito confiante, acho que vai depender muito do que vai acontecer com o mercado, tá? Ela deu início ao rompimento, agora é ver se o Bitcoin vai deixar ela continuar, tá? XRP, meus amigos, XRP ontem rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo na região ali de aproximadamente $2,16, na minha visão, mais provável é que ela vá para aquele ponto, porque ela não invalidou essa bandeira de baixa, tá? Dogecoin, meus amigos, parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias, não teve força para reverter a tendência e, na minha visão, Dogecoin está andando de lado nesse momento, tá sem padrões gráficos novos aí. Tron, meus amigos, está subindo igual um foguete aí nos últimos dias, a gente teve novidades aí sobre a Tron, né? A Tron hoje chegou a subir aí aproximadamente 7,5%, que é uma subida forte aí, em um dia em que quase tudo estava caindo, né? Tron tá subindo, mas não tem um padrão gráfico. Lembrando, pessoal, uma coisa aí, a única coisa que a gente consegue ver mais clara aqui no gráfico da Tron, quando a gente olha aqui, é que ela bateu em uma região de suporte, tá? Bateu em uma região de suporte, está subindo, né? Então, um movimento aí meio que comum quando você tem um ativo atingindo uma região de suporte, tá? O token TON do Telegram, pessoal, teve mais um dia de alta e, na minha visão, agora ele parece estar fazendo aí um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta. Só que a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte: para o triângulo ascendente ser confirmado, né, para a gente poder falar assim, olha, temos aqui um triângulo ascendente, né, e que vai tal, a gente precisa que ocorra o rompimento, que no caso aqui da TON, é nessa região aqui de aproximadamente $3,67. Vou colocar aqui 3,70 para arredondar, tá? Mas seria aí, para ser mais exato, os 3,67. Se a TON romper ali os 3,67, ela vai ter um alvo aí, ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, o alvo dela vai ser na região dos 4,15, tá? Então fiquem de olho, porque a TON parece estar bastante forte depois aí de que a gente teve a libertação do Palov, do Rev Palov, né, se eu não me engano, que é o nome do criador do Telegram e também a pessoa que está por trás desse token TON, tá, dessa rede aí da TON, tá? Então, token TON aí tá em festa aí com o evento do final de semana. AVAX, pessoal, para mim tá andando de lado, tá na região de suporte, que não consigo ver padrões novos para AVAX. AVE, pessoal, para mim também tá andando de lado, tá? Ela não tá conseguindo romper nenhum padrão, não tem aí nada muito claro nos gráficos, tá? Então, AVE está andando de lado, está estável. Pendle, pessoal. Pendle rompeu para cima, ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá em $2,75. Eu acho que para ela aí vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin e com o resto do mercado, tá? Outra moeda importante, pessoal, SUI, tá? O gráfico da SUI tá andando de lado aí nas últimas horas. Tivemos algumas notícias boas, mas infelizmente nos últimos dias ela rompeu para baixo um triângulo descendente, não conseguiu invalidar esse triângulo descendente e o alvo para ela está na região de $1,50, tá? NIA, meus amigos, NIA também teve um dia aí mais calmo, mas ela não conseguiu mudar aquela situação, tá? Ela continua com topo duplo com alvo lá na região de aproximadamente $0,95, tá? Então a situação para a NIA está bastante difícil, só um milagre aí, só o Jerome Powell falando amanhã, passando projeções aí muito otimistas aí de cortes de juros para a gente ter essas criptomoedas subindo de volta, tá? Porque do jeito que tá, não está muito fácil, tá? Link, pessoal, Chainlink rompeu nas últimas horas aí um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo em $15,70 e acredito que ela pode sim buscar esse alvo, mas vai depender muito do que vai acontecer com o resto do mercado, tá? A gente precisa
que amanhã as notícias sejam boas aí pra gente tá aí, né? Pra gente poder aí, como que eu posso dizer? Pra gente poder aí ter mais otimismo, né? Polkadot, pessoal, Polkadot é outra moeda aí que também está, parece fazer um padrão feio, tá um padrão ruim. Se a Polkadot romper para baixo a região ali dos 3,75, ela vai formar um triângulo descendente com alvo nos 2,48, mas ainda não rompeu, tá? E pessoal, uma moeda que disparou hoje, foi destaque aí de subida, é a IOS, tá? A IOS tinha batido ali uma bandeira de baixa ali há mais tempo, tinha atingido o alvo. Pessoal, IOS subiu aí nesta terça-feira, ela chegou a subir aí 14% e no candle dessa quarta-feira que acabou de abrir, ela está subindo aí mais de 12%, tá? E esse movimento, para mim, ele não tem uma explicação muito do ponto de vista gráfico, tá? Essa subida forte que a gente está vendo nas últimas horas na IOS, na minha visão, ela está sendo aí consequência de uma notícia de que a gente teve hoje, de que a IOS Network anunciou que está restaurando o seu ecossistema e passará a se chamar Volta, né? Eles vão mudar o nome, vão fazer um rebrand ali, né? Eles vão mudar o nome da marca, né? E essa é uma estratégia que, segundo eles, vão utilizar para se posicionar no setor de serviços bancários da Web3, tá? Então essa mudança aí ela vai introduzir no protocolo da IOS um swap de tokens que está previsto para o final de maio de 2025, a formação de um conselho consultivo bancário da Volta, né? Volta, eu acho que é assim que se fala, tá? Que vai ser composto por especialistas da área financeira. E isso aí, pessoal, deixou o mercado bastante animado com a IOS, que é uma moeda aí que já é antiga no mercado, né? Tem muito tempo aí que ela já existe, tá? Quem é velho do mercado conhece esse token, mas não tinha muitas novidades aí, muitos eventos relevantes acontecendo, e hoje acabou acontecendo, né? Hoje a gente teve aí um start, mas pessoal, sinceramente, tá? Eu tenho aí um certo pé atrás com esses tokens nesse momento, porque vai depender muito do Fed amanhã, tá? Beleza, a notícia para IOS é boa, não tem como falar que não é, né? Esse tipo de notícia empolga o mercado. Mas o que será que vai acontecer com o Bitcoin amanhã? Tá? Será que a gente vai ter um dia em que esse gráfico de pontos vai surpreender para baixo? O Fed vai ser duro, né? O Jerome Powell vai chegar lá e assustar o mercado como fez em dezembro, ou ele vai ter um tom mais tranquilo? Porque nas últimas aparições públicas do Jerome Powell, na minha visão, ele tem tido um tom aí que não é muito bom para o mercado. Ele está falando, olha, vamos esperar, nós não vamos ter pressa para cortar os juros, a economia está resiliente, a gente não precisa ter pressa. Esse tipo de discurso é ruim para o mercado. Vamos ver se ele confirma isso amanhã, mais uma vez. Outra moeda importante aí, pessoal, que a gente não pode deixar de falar é a Cake, tá? A Cake que subiu bastante ontem, né? Subiu mais de 40%, mas ela não teve força para continuar, pessoal. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, moeda que subiu muito num único dia, cuidado, porque ela pode fazer um movimento contrário, tá? E aqui no caso da Cake, por enquanto eu não vejo aqui um padrão para falar embaixo, mas eu já dou um alerta que se ela romper para baixo essa região aqui dos 2,40, ela vai estar perdendo o suporte e aí ela pode reverter para baixo. Então muito cuidado aí. No mais, pessoal, amanhã irei mantendo vocês atualizados a respeito das notícias que saírem ao longo do dia. Na parte da manhã, às 9 horas da manhã, estarei fazendo uma live lá no canal da Educação Real para tirar as dúvidas de vocês e comentar sobre o que esperar para esse evento importante que a gente vai ter nesta quarta-feira. Até mais, tchau, tchau.